Olá, seja bem-vindo à nossa live, nossa segunda parte de literatura portuguesa. Hoje eu irei trabalhar a segunda fase da literatura portuguesa, trazendo o romantismo à literatura contemporânea portuguesa. Farei um apanhado, assim como fiz no primeiro slide, na primeira aula, sobre literatura portuguesa. Nós temos aí o romantismo, sua primeira fase. Então, a fase romântica, lá em Portugal, ele teve como marco aí a Revolução Francesa. Lembrando que o contexto também vai interferir, de certo modo, na literatura portuguesa. Introdução. O romantismo é a escola literária que sucede o arcadismo, que foi aquela que a gente viu anteriormente. Teve como foco o escritor Bocage. Ele surge num momento histórico de insatisfação e transformação econômica, política e social, destacando-se a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e a Revolução de 1830 e 1848. Assim, mais do que o estudos literários, as escolas literárias sugerem o estudo dos acontecimentos históricos da época em que surge. Então, qual é o principal objetivo da literatura romântica portuguesa? É estudar, é analisar, é interpretar o contexto social na qual Portugal estava passando por essa fase aí. Então, a literatura romântica vai trazer o romantismo, claro que vai trazer as ideias também de Lord Byron, mas não com tanto foco como o patriotismo. Né? Portugal ele vai trazer mais o patriotismo para dentro da literatura. Partindo disso, trouxe alguns conceitos de contexto histórico, que temos aí a idade, as ideias iluministas, a idade da Revolução, da Transformação. Também vamos ter a Revolução Científica, vai ter o desenvolvimento do conhecimento, então vai surgir os estudiosos, os analistas nesse período. Revolução Francesa, Revolução Industrial, família real, ela se muda para o Brasil, então aí tem esse contexto de sair o rei, né, o monarca de Portugal e vem para o Brasil, então aí tem essa transformação social. Temos a Revolução Liberal do Porto, que foi uma revolução que aconteceu na cidade de Porto, em Portugal, para quem tiver mais interesse, pode pesquisar, é um assunto também muito interessante. Disputa pela sucessão de trono português. Então, esse também foi um dos grandes marcos do romantismo, foi a disputa pelo trono português. Já que a família real havia se mudado para o Brasil, tornando o Brasil uma monarquia e deixando Portugal à míngua. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma disputa de quem vai assumir o trono real, enquanto a família real estava no novo mundo, que era o Brasil. Características. Temos aí características bem marcantes. Então, vamos ter aí uma fase da literatura na qual a gente vai ver transformações sociais e dentro da literatura, que é o caso da religiosidade, que é trazido lá no Barroco, mas vai ser trazido agora também no Romantismo, que é o conflito entre os adeptos ao cristianismo e ao Islã. Tá? Então, o islamismo vai ser a religiosidade central, vão focar bastante na religião do Islã. Leis sociais, por causa das diferenças de posição social, então vai criar leis sociais, vai criar exclusão social, e isso é retratado dentro da literatura. A gente vai ver aí a primeira parte, né, uma introdução do que seria a fase aí dos marginalizados. Amor profano. O amor profano, o amor divino, não é relacionado em vista ao amor divino, mas é relacionado ao amor entre dois indivíduos, entre dois seres humanos, entre um homem e uma mulher, por exemplo. Então, isso aí é um amor profano, um amor divino. Também temos o maniqueísmo, que é a disputa constante entre o bem e o mal, que é uma característica que a gente viu também na fase ali do Barroco. Marca muito presença nas obras do período romântico. Então, o romantismo, ele vai entrar aí nessa fase de constante disputa entre o bem e o mal, vai trazer constante reflexão sobre o bem e o mal. Então, aí vamos ter a fase do maniqueísmo. Também vamos ter a mulher como foco. A mulher, nesse caso, ela é representada como Ermengarda, ou seja,
Trata-se sobre a visão romântica e angelical, pura, imaculada, bonita. Então, a mulher ela é vista dessa forma nesse período aí da literatura. Temos nosso primeiro romântico, que é Almeida Garrett. No site disponibilizei várias obras de Almeida Garrett. Quem tiver interesse, estarei disponibilizando o link abaixo na descrição. Almeida Garrett foi um poeta, prosador e dramaturgo português que teve como importante papel como iniciador do movimento romântico em Portugal, com a publicação do poema Camões. Esse poema lá disponibilizei gratuitamente. Então, Almeida Garrett, ele é um escritor de grande destaque, ele também teve como inspiração, o foco de Garrett foi Camões, então ele cria uma obra chamada Camões, que vai ali discutir, que vai analisar Luís Vaz de Camões, que é um grande escritor português que a gente já viu que ele fez parte ali do classicismo, né? O Camões, ele fez parte do classicismo, fundando o que já foi trazido anteriormente, que foi o soneto. Então, aí, vai trazer esse foco novamente para a literatura clássica, né? A literatura portuguesa de início. Aí também vamos ter o Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano foi um escritor, né, historiador, jornalista português e grande importância dentro da sociedade portuguesa, um dos principais autores também do romantismo em Portugal, ao lado de Almeida Garrett e Antônio Feliciano de Castilho. Então, ele foi um dos grandes poetas, tem poemas dele incrível na internet, quem tiver interesse depois pesquisar e analisar suas características, é bem interessante. Partindo disso, a gente deixa o romantismo, que só teve uma fase, só teve sua primeira fase, não foi igual no Brasil, que teve primeira, segunda, terceira fase, né? Ele vai ter somente uma fase, que é a fase ufanista, aquela fase de exaltação a Portugal. Agora nós vamos ver o realismo português. O realismo português vai ser uma de grande transformação, até porque no Brasil estava ocorrendo também o realismo português com Machado de Assis. Então, a gente vai ver novamente essas características dos grandes escritores que vai surgindo aí na nova modernidade. Introdução. O realismo em Portugal desenvolve-se nos últimos anos, na década de 60, do século XIX, e tem como marco a questão de Coimbra. Para quem tiver interesse, né, não sabe que foi a questão de Coimbra, é bom dar uma revisada, possa ser que caia em algum vestibular. O movimento reflete o pensamento da elite intelectual do país insatisfeita com o clero e a monarquia. É um período de agitação política, social e cultural que toma conta das grandes centros educacionais, como em Coimbra. Então, aí vai ter uma manifestação, que é a manifestação dos universitários contra o governo, contra a política, contra as questões sociais, contra a cultura portuguesa, né, que ganha grande destaque aí. E aí os universitários de Coimbra acabam se revoltando, fazendo uma grande revolução social, manifestação social. E aí surge a questão de Coimbra. Mas quem tiver mais interesse, tem muito mais coisas, não só foi só isso, né? Foi um marco aí muito importante para Portugal. Contexto histórico. Tivemos aí a segunda Revolução Industrial, surgiu a filosofia social, Karl Marx, Friedrich Engels, então vai surgir os tipos de sociologia também, que vai ser a filosofia, e aí surge a ideia de Charles Darwin, né? Darwin começa a criar o que seria a evolução da espécie, né? A evolução de seleção natural da espécie, que também vai influenciar na filosofia e sociologia por meio da seleção natural. Características. Nós temos aí 4 características bem importantes, que é o objetivismo, impassibilidade e observação e análise, que é a experiência que seja lógico. Temos também o sensorialismo, que destaca a importância sensorial e clara, né? Vai trazer as questões sensoriais, então vai utilizar a figura de linguagem. Temos contemporâneo, para isso os autores valiam-se da crítica social e burguesa ao clero, a ignorância da provincianismo. Também temos, por último, a preocupação formal. O realismo preocupa-se muito com a clareza, com a decisão, concisão. Então, aí nesse período vai ter esses 4 marcos que vão ser bem importantes aí para a formação da literatura realista portuguesa. Nós temos aí como início
da literatura portuguesa, Gustave Flaubert, com o lançamento de Madame Bovary. Então, ele vai dar um início aí, ele é francês, mas ele vai dar um início à literatura portuguesa a partir do momento que ele lança sua primeira obra, que é Madame Bovary, livro publicado em 1857 e que levou o escritor a ser processado por imoralidade. Com essa obra, Flaubert, que faleceu em 8 de maio de 1880, inaugurou o realismo francês, caracterizado por textos marcados por objetividade, antirromantismo, análise psicológica e crítica sociopolítica. Então, ele vai fundar essa literatura, Madame Bovary, na França, né, no ano de 1857, mas que vai ter grande marco e importância para a literatura portuguesa também. Aí temos Émile Zola. O Émile Zola ele nasceu no dia 2 de abril de 1840, em Paris, cidade da França, né? Mas ele também teve forte influência na literatura portuguesa a partir do momento que ele começou a criar poesias lusitanas. Ele se muda por um certo tempo para Portugal, publica algumas poesias lusitanas e depois volta para a França novamente, que em 1862 o escritor ele começa a trabalhar em uma editora e depois como jornalista em alguns periódicos franceses. Então ele acaba também tendo influência na literatura portuguesa. Também tem Monteiro de Quental. Monteiro de Quental ele foi um poeta e filósofo português, vai escrever diversas poesias, diversas críticas sociais. Por ser filósofo também, ele vai escrever teses de filosofia. Foi um verdadeiro líder intelectual do realismo em Portugal. Dedicou-se à reflexão dos grandes problemas filosóficos e sociais de seu tempo. Contribuiu para a implantação das ideias renovadoras da geração de 1870. Então, Monteiro de Quental vai ser de grande renome, de grande importância dentro da literatura portuguesa. Aí vamos para Sá de Queiroz. José Maria de Sá de Queiroz, também escritor. Sá de Queiroz foi um escritor diplomata português. É considerado um dos mais importantes escritores portugueses de sempre. Ele é o Machado de Assis, por exemplo, de Portugal. Ele vai ter um grande renome lá português, ele é um lusitano mesmo, utilizou-se das obras clássicas, como de Camões, o do escritor Camões, por exemplo, e ele começa a criar a sua filosofia de escrita. Inclusive, ele também é muito admirado na época. Lá em Portugal era Sá de Queiroz, no Brasil era Machado de Assis. Então, ele tem aí um grande renome, inclusive tem filmes adaptados atualmente com as obras de Sá de Queiroz. Temos aí o Primo Basílio, que virou filme na tela brasileira, e também temos o Crime do Padre Amaro, que também virou minissérie pela Rede Globo, que teve grande destaque nos dias atuais. Então, ele tem obras marcantes que a gente, às vezes, até confunde que Sá de Queiroz seja brasileiro e não português, mas ele realmente fez obras bem interessantes para a sua época e para a sociedade portuguesa. Aí nós vamos entrar no simbolismo. Vou dar um apanhado bem sucinto, porque o simbolismo em Portugal não teve grande renome, apenas 2 escritores, e eles foram bem simples, bem práticos e bem rápidos, não teve aquela parte ali de exploração mais da literatura. Então, o marco do simbolismo em Portugal é a publicação da obra O Aristos, de 1890, livro de poeta de Eugênio de Castro. O movimento literário, contudo, já influenciava Portugal a partir das revistas acadêmicas, que tinham entre os colaboradores autores Eugênio de Castro e Antônio Nobre, que foram os que marcaram a literatura portuguesa em meio ao simbolismo. Característica: nós temos espiritualismo e misticismo, eles buscavam a religiosidade, buscavam a questão do bem e do mal, como era trazido antes. Temos também a sugestão, que os simbolistas não desejavam somente nomear as coisas, fazê-los diretamente. Então, eles vão utilizar questões que vão trazer simbologia, mas que vão ter o foco direto para aquela questão que ele quer falar. Sugestão: não desejamos somente nomear as coisas, mas fazê-lo diretamente também. Imprecisão: estar caracterizado, ligado às relações potencializadas. Uso da sinestesia, que é uma figura de linguagem, vai ser muito importante, tá? Na sinestesia é bom você revisar as figuras de linguagem, porque é bem cobrado tanto no Enem quanto nos vestibulares.
Maiúscula alegorizantes, que é um recurso que objetiva enfatizar o uso de certas palavras, chama a atenção do leitor por meio da utilização de letras maiúsculas. Então, se ele vai utilizar no poema a palavra sol, que é um astro, ele vai botar sol todo maiúsculo, para enfatizar que o foco dele é o sol, e não as outras palavras. As outras palavras estão ali para complementar e dar a característica do uso da sinestesia do sol. Então, isso é uma característica que eles vão trazer aí no simbolismo. Temos Eugênio Castro Almeida. Foi um importante poeta português no final do século XIX e iniciou no século XX. É considerado assim como Camilo Peçanha e um dos principais representantes do simbolismo português. Em seu livro, O Aristos, publicado em 1890, é considerado um marco inicial do simbolismo português. Eugênio de Castro nasceu na cidade de Coimbra, em Portugal, em 4 de março de 1869, e ele faleceu em sua cidade natal de 17 de agosto de 1944, aos 75 anos de idade. Então, Eugênio de Castro Almeida foi um marco aí para a criação do simbolismo português. Partindo disso, nós vamos agora para o modernismo português, que tem como foco também grandes escritores. Contexto. Naquela época, em Portugal, estava acontecendo uma revolução enorme social. Por exemplo, em 1890, teve o pânico de Ultimato Britânico, que foi um pânico que assolou não só a Inglaterra, mas o mundo inteiro, e Portugal também foi afetado por esse pânico de 1890. Também teve o marco de 1907, que é a dissolução do Reino Português. Então, o reinado português acaba chegando ali ao fim, praticamente, e houve a dissolução do Reino Português. Dom João, que estava no Brasil, ele acaba sendo dado um golpe nele, querendo dar um golpe na monarquia dele, e ele tenta voltar a todo custo para Portugal para tentar amenizar a situação. 1908 tem o regicídio de Dom Carlos. Em 1910 teve a proclamação da República Portuguesa. Em 1914 a Primeira Guerra Mundial. 1926 teve o golpe militar e a implantação da ditadura militar portuguesa. E em 1979 teve a Segunda Guerra Mundial. Então, percebe-se aí que teve um grande marco para dentro da literatura, o mundo estava um alvoroço, porque estava também acontecendo a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, teve destaque aí grandes escritores brasileiros, que foi dividido por ano. Em 1930, né, na década de 30, nós temos aí como, por exemplo, Raquel de Queiroz, no Brasil, tivemos Jorge Amado, tivemos diversos escritores, Érico Veríssimo, então foram muitos e muitos escritores que marcaram a segunda fase do modernismo. A primeira fase foi marcada por Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Na terceira fase, a gente sabe que a de 45 foi marcada por Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Então, Portugal também estava adquirindo, estava sugando também certa interferência brasileira dentro da sua literatura. Então, eles estavam adquirindo novas perspectivas da forma de escrever. Então, partindo disso, a gente vai para as características, que teve como distanciamento do sentimentalismo, espírito dinâmico, espírito crítico e questionador, linguagem cotidiana, então vai utilizar muita crônica, narrativa, que vai trazer ao cotidiano, oposição às normas, numa atitude considerada anarquista, originalidade e excentricidade, ruptura com o passado e numa atitude inovadora. Então, aí a gente tem um marco para o que a gente pode chamar aí de literatura modernista portuguesa. Então, teve aí uma grande transformação por meio, principalmente, das características. Vai trazer espírito dinâmico, criativo, questionador, vai trazer uma linguagem mais simples, mais cotidiana, vai trazer o excentricismo para dentro da literatura e vai romper com o passado, né? Ele vai trazer o rompimento, vai trazer algo novo, transformador. Então, partindo disso, a gente vai para a geração de Orfeu. O que foi a geração de Orfeu? A primeira geração modernista é chamada Tendo Conta, que é esse o nome da publicação que demarca a fronteira com a anterior escola literária.
A revista que teve à frente Fernando Pessoa, Mário de Sá, Carneiro de Almeida e Almada Negreiro. Foi um grande escândalo. Ela teve duração de apenas um ano, o que aconteceu em decorrência de problemas financeiros após o suicídio de Mário de Sá Carneiro. Então, aí teve a criação de uma revista chamada Geração de Orfeu, na qual foi fundada aí por grandes poetas e escritores portugueses como Fernando Pessoa, Mário de Sá e Almada Negreiro, na qual eles vão buscar trazer transformações e inovações, mas trazendo também um clássico português. Eles vão trazer, como no Brasil trouxe todo tipo de literatura, todas as características das escolas literárias, eles também vão trazer na geração de Orfeu. Só que não durou muito, porque como a geração de Orfeu passou aí no período em que Portugal estava passando por grande transformação e as pessoas estavam buscando algo mais normatizado de acordo com eles, mais centrado ali na ditadura, eles acabaram sendo eliminados depois de um ano. Depois da morte de Mário de Sá, eles foram as próximas edições foram canceladas, deixando apenas uma edição, uma única edição em Portugal. Mário de Sá Almeida foi um poeta português na primeira geração modernista, criador aí da geração de Orfeu, né? E sua obra ocupa um destaque da literatura portuguesa. Ele suicidou-se, como a gente sabe anteriormente, né, na geração de Orfeu, e ele, sobretudo, escrevia poesias. Então, a gente vai ver a poesia de Mário de Sá, tá? Ele só escrevia poesia, ele não fazia a prosa. Eu também disponibilizei algumas poesias dele em nossa biblioteca virtual, lá no site. Forbella Espanca, a primeira escritora modernista e a primeira escritora portuguesa. Forbella de Alma de Conceição Espanca, nome dotado de Flor Bela Lobo, foi uma poeta, poetisa e um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Flor Bela abordou temas como amor, erotização, angústia, sofrimento, tragédia e a importância, né, da figura feminina dentro da obra literária. Então, a Flor Bela Espanca, ela tem uma vida muito perturbada. Desde criança, ela sofria bastante com a perda da mãe. Inclusive, ela teve um amor, uma desilusão amorosa, e isso foi acarretando dentro das poesias. Então, ela se torna aí a primeira escritora portuguesa e ela também tem um grande renome mundial pelas suas poesias, com marco aí a erotização e trazendo também a angústia e o sofrimento para dentro da prosa, da poesia, perdão. Fernando Pessoa e suas faces. Aí nós vamos entrar em Fernando Pessoa, considerado um dos nomes da literatura portuguesa, depois de Camões, né? A gente sabe, quando fala literatura portuguesa, a gente tem 3 nomes na cabeça: Camões, Fernando Pessoa e, principalmente, na atualidade, que a gente ainda vai ver ele, que é o José Saramago. Escreveu seus poemas como pseudônimo, ou seja, escreve com outros nomes, então ele vai criar personagens, ele vai criar uma prosa, uma poesia de forma diferenciada, ele vai criar uma história para cada personagem, a gente vai ver as características de cada personagem dentro da obra de Fernando Pessoa. As obras de Fernando Pessoa, ela vai ser dividida em 2 partes. Temos a poesia lírica, que resgata os temas, o ritmo e a tradição popular portuguesa, e temos a saudosista, que procura buscar reflexão poética com a poesia anterior, com a poesia antepassados da literatura portuguesa. Em Fernando Pessoa, são comum a musicalidade, a subjetividade, a metalinguística e a intertextualidade, principalmente nos temas saudosistas. Ele pode trazer dentro da poesia a intertextualidade, então ele pode analisar de forma diferente a poesia. Partindo disso, a gente tem os chamados heterônimos de Fernando Pessoa. Ele foi um criador de uma série de personagens, né, de poemas, poesias, e criou personagens poetas, chamados de heterônimos. Cada heterônimo ele possui uma biografia detalhadamente construída, com local, data e horário de nascimento definido, bem como a característica física estipulada pela altura, os traços fisiológicos, toda essa minúcia do desenvolvimento desse personagem poeta é uma correspondência da sua poesia.
Então, ele vai criar lá um personagem que ele vai trazer o ano de nascimento, o local onde nasceu, a forma onde aquele personagem vivia, como ele falava, como ele articulava, como ele pensava. Então, cada personagem de Fernando Pessoa, ele tinha uma característica específica, ele tinha uma vida específica. Então, a gente vai ver diversidades dos heterônimos de Fernando Pessoa. Aí nós vamos partir para o primeiro, que é Alberto Caeiro. Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa, 17 de abril de 1889, órfão de pai e de mãe, só teve instrução primária e viveu quase toda a vida no campo sob a proteção de sua tia. Então, Alberto Caeiro, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, tá? É Fernando Pessoa, mas ele escreve como Alberto Caeiro e publica suas obras como Alberto Caeiro. Ele nasceu em 16 de abril, né, como a gente viu, de 1889, e ele acaba trazendo a poesia campestre. Ele vai trazer a poesia levada para o campo, ele vai trazer também a questão anterior, que é o carpe diem, né, trazido aí no arcadismo, no barroco também. Então, ele vai trazer o carpe diem dentro da poesia de Alberto Caeiro. Também temos o Ricardo Reis. Em sua biografia, ela consta que nasceu no Porto, em Portugal, no dia 19 de setembro de 1887. Estudou no colégio jesuítico, que formou-se em medicina, era monarquista e exilou-se no Brasil em 1919 por discordar da proclamação da República Portuguesa. Foi profundo admirador da cultura clássica, tendo estudado latim, grego e mitologia. Então, ele vai trazer as características clássicas. Então, ele vai ser um intelectual, né? Ele vai ser uma pessoa que vai estar lá diferente de Alberto Caeiro, que não tinha estudo, ele já vai estudar latim, grego e mitologia. Então, Ricardo Reis é um intelectual, vai utilizar. Pode perceber que nas poesias dele vai utilizar a linguagem mais formalista, vai trazer mais linguagem rebuscada, linguagem arcaica, porque ele é um intelectual. Inclusive, ele vai trazer a questão sociológica, né, da filosófica, vai trazer questões de Karl Marx, de Friedrich Engels. Então, vai trazer a poesia, a filosofia e a sociologia tudo junto para dentro da literatura portuguesa. Também temos Álvares de Campo, que era um importante heteronômio de Fernando Pessoa, foi criado em 1915, nasceu em Tavira, no exterior do sul de Portugal, em 15 de outubro de 1890. Estudou engenharia naval e na Escócia. No entanto, não exerceu a profissão por não poder suportar viver confinado em escritórios. Então, ele é um espírito livre, ele é rebelde, ele é agressivo. Então, Álvares de Campos, ele vai trazer as questões sociais de Portugal, mas ele também vai trazer a sua nuance, o seu modo de ver, a sua raiva, a sua angústia sobre as questões portuguesas. Então, aí surge mais um personagem que é o Álvares de Campos. Partindo disso, né, teve só esses personagens, mas partindo disso, Fernando Pessoa dividiu suas obras em 3 fases distintas. A primeira fase de Fernando Pessoa foi a decadência. Tem como principal característica a visão pessimista do mundo, que vai ser utilizado lá pelos seus personagens. Então, ele vai ver o mundo de forma não tão legal. Ele vai usar o poeta de Álvares de Campos para trazer o romantismo e o simbolismo de volta. Mas ele também vai trazer a crítica social. Então, isso é a primeira fase de Fernando Pessoa, a decadência de cada personagem. A sua segunda fase foi baseada no futurismo, que é uma parte ali da arte, né, da nova transformação artística, das vanguardas europeias, que vai trazer foco novamente no futurismo. Então, durante essa fase, o poeta Álvares de Campos foi influenciado pelo futurismo. A estética também encontrava-se na obra do escritor Walt Whitman e Marinetti. Então, vai ser aí a trazer novamente a influência artística para dentro da literatura. E sua terceira fase e última era o intimismo. Nela encontra-se o poeta em si mesmado, angustiado, incompreendido. Então, vai trazer a angústia, o sofrimento, a aflição, que é uma característica lá do barroco, mas que vai trazer foco novamente aqui. E o romantismo também.
Partindo disso, para nós finalizarmos nossa aula de literatura, segunda parte de literatura portuguesa, nós vamos partir para literatura portuguesa contemporânea. Temos como escritor principal, único, admirado, explorado, que é o José Saramago. Escritor português, ele nasceu em 17 de novembro de 1922, publicou seu primeiro livro, Terra do Pecado, em 1947. Disponibilizei para vocês a tríade, tá, no meu site, que vai trazer o Evangelho segundo Jesus Cristo, vai também trazer Ensaio sobre a Cegueira e vai trazer mais outra obra marcante de José Saramago. Confere lá. Foi serralheiro, mecânico e tradutor. Em 1998, Saramago ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Sua obra mais polêmica é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que gerou muita crítica ao autor na época da sua publicação. Mas a obra mais conhecida é Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, devido à sua bem-sucedida adaptação para o cinema. Então, José Saramago ele vai criar aí obras que vai trazer mistério. Essa obra, Evangelho segundo Jesus Cristo, foi bem criticada na época, porque vai trazer questão religiosa, ele vai trazer críticas sociais, críticas religiosas, mas ele também vai trazer uma análise profunda da teologia. Então, foi bem criticado na época porque causou espanto. Então, esse era o pensamento dos modernistas, causar espanto, causar repugnância. Então, essa foi uma característica com o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. Também teve um ensaio sobre a cegueira, de 1995, que virou filme recentemente, né? Foi adaptado para o cinema. Então, ele vai trazer um marco aí muito importante para dentro da literatura. Inclusive, esse ensaio sobre a cegueira tem uma questão social muito marcante, que quem lê e relê, ele tem que ter muita análise literária para poder interpretar e compreender. Porque nem no filme, nem no livro, a gente consegue de primeira pegar a sua crítica social bem marcante. E aí vem o mundo de Saramago. A obra literária de José Saramago são realistas, apresentando temática social, crítica política e religiosa, elementos do realismo fantástico e a defesa do protagonista humano com a sucessão de problemas sociais. A principal característica do escritor é a intertextualidade, principalmente em relação aos autores portugueses clássicos como Camões. Então, ele vai utilizar muito do realismo, ele vai trazer muito do realismo, do romantismo, do arcadismo, do barroco, ele vai trazer todas as escolas literárias, do clássico, né, todas as escolas literárias para dentro da sua literatura. Então, o autor, ele acaba trazendo aí grande transformação, um novo olhar e patamar para dentro da literatura portuguesa. O autor, que morreu em 18 de junho de 2010, sabia a importância da sua obra, pois, como disse em sua entrevista, abre aspas, sua última entrevista, utilizou o romance como veículo para a reflexão. Então, era esse o objetivo, era essa a análise de José Saramago, trazer a reflexão para dentro da literatura. Características de José Saramago: perspectiva realista, construção de alegorias, humanismo, antropocentrismo, temática social e crítica política, crítica religiosa e anticleralista, valorização das características da oralidade, questionamento de análise do passado histórico, presença de elementos mágicos ou fantásticos, diálogo com a tradição literária portuguesa, com a figura de Luís Vaz de Camões, de Padre Antônio Vieira e Almeida Garrett, que era pré-modernista, né, na verdade, trabalho em comum com a literatura como uso da vírgula em lugares e outros sinais de pontuação. Isso pode ser visto no trecho, né, acabou cortando aí, mas a gente vai ver isso aí. A literatura de José Saramago não vai ter ponto, não vai ter travessão, não vai ter indicação de fala. Então, quando a gente pega de primeira a literatura de José Saramago para analisar, para olhar, a gente sente um certo estranhamento, porque a gente está acostumado com as pontuações da nossa língua. A gente diz até que essa obra não é uma literatura por não ter uma linguagem específica, por não ter uma gramatização, não ter uma morfologia corretamente.
Então, é uma obra que vai trazer estranhamento, as obras de José Saramago. Ele não vai trazer fala, ele não vai trazer aspas, ele não vai trazer absolutamente nada. A gente vai fluir com a ideia, a gente vai fluir com a leitura, mas ele não vai trazer nenhum ponto, nenhum uso de pontuação. E aí, para a gente finalizar, nós temos aí um ensaio sobre a cegueira, que foi um romance do escritor português, né, José Saramago, publicado em 1995 e traduzido para diferentes línguas. A obra narra a história da epidemia da cegueira branca que se espalha na cidade, causada por um grande colapso na vida das pessoas e abalos da estrutura social. Então, aí a gente vai ver, a gente vai embarcar aí nessa obra de José Saramago, essa sobre a cegueira, falando de uma análise aí. As pessoas, elas começam a ficar cegas, o livro já indica a primeira cegueira, que é de um empresário asiático. Ele vai começar a ficar perturbado e, do nada, começa a vir uma cegueira branca e ele não enxerga nada. E começa a um ajudar ele, um rapaz ajuda ele, depois de uns dias, o rapaz começa a ter a mesma cegueira que a dele. E começa ali uma epidemia muito grande dentro daquela civilização, dentro daquele local. E aí, o livro e o filme vai decorrer sobre essas questões sociais, vão refletir o homem, ele vai trazer também questões naturalistas, tá, que não era trazido dentro da literatura portuguesa, mas foi buscado dentro da nossa literatura. Naturalista, na qual vai mostrar o homem como animal, né, vai buscar o homem como um ser monstruoso dentro da obra dele. Então, a gente vai ver, é uma obra muito chocante, muito marcante, porque vai trazer questões delicadas como abuso, abuso sexual, estupro, vai trazer também a violência física, a violência psicológica, traição. Então, tudo isso está dentro dessa obra aí, que são problemas sociais muito graves. São problemas sociais que a gente vê no dia a dia, mas que vai ser mostrado de forma diferenciada por José Saramago. Espero que essa aula de hoje tenha contribuído para o seu conhecimento. A gente finaliza hoje nossa segunda parte e última da literatura portuguesa. É uma parte da literatura que vai ser de grande importância, vai ser de grande influência para dentro da nossa literatura também, a partir do momento ali da primeiro início da nossa literatura. Então, espero que tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero que reflitam também sobre a importância da literatura em meio social, como forma de voz social, voz ativa dentro de uma sociedade. Espero você até o próximo vídeo.